O secretário de Defesa do governo Trump, Pete Hegseth, ordenou a retirada de 380 livros de uma biblioteca, possivelmente vinculada a uma instituição militar ou governamental, proibindo temas como o Holocausto, racismo e feminismo. Essa ação parte de uma iniciativa mais ampla para eliminar conteúdos relacionados à diversidade, equidade e inclusão. DEI gerou intensos debates sobre censura, controle de narrativas e o papel do governo na educação e no discurso público. A seguir, exploramos o contexto, as motivações e as implicações dessa decisão. A remoção desses 380 livros não é um evento isolado, mas reflete uma estratégia do governo Trump para reconfigurar o cenário cultural e educacional dos Estados Unidos. Pete Hegseth, como secretário de Defesa, tem sido uma figura central nessa política, buscando alinhar instituições públicas a uma visão ideológica específica, frequentemente associada a valores tradicionais e à rejeição de discussões sobre justiça social. Os temas vetados são particularmente sensíveis e carregam peso histórico e social. Holocausto, um genocídio documentado que serve como alerta sobre os perigos da intolerância e do autoritarismo. Banir livros sobre esse tema pode diminuir a visibilidade dessa lição histórica crucial. Racismo. Livros sobre racismo abordam desigualdades sistêmicas e a luta por direitos civis, questões ainda relevantes nos Idiwamel. Sua remoção pode ser interpretada como uma tentativa de minimizar esses debates. Feminismo. O feminismo, que promove a igualdade de gênero, é frequentemente alvo de críticas conservadoras. Retirar esses livros reforça a postura do governo contra discussões progressistas sobre gênero. A motivação por trás dessa ação parece ser o desejo de controlar a narrativa histórica e social. Ao excluir esses temas, o governo pode estar tentando moldar uma visão de mundo que priorize valores conservadores e evite questionamentos sobre o status quo, uma tática que ecoa estratégias de regimes autoritários para consolidar poder. A retirada desses livros traz consequências significativas, especialmente em um contexto militar ou governamental. Proibir livros sobre o Holocausto, racismo e feminismo pode levar a uma versão distorcida da história, ignorando as lutas e contribuições de grupos marginalizados. Isso compromete a educação e a formação de uma consciência crítica, especialmente em ambientes como o militar, onde o acesso a perspectivas diversas é essencial. Bibliotecas devem ser espaços de conhecimento amplo, não instrumentos de agendas políticas. A remoção ideológica de livros transforma a educação em uma ferramenta de doutrinação, limitando a independência intelectual de militares e funcionários públicos. A medida gerou reações polarizadas. Críticos, como defensores dos direitos civis e educadores, denunciam a ação como censura e ataque à liberdade de pensamento. Já apoiadores a veem como uma correção necessária contra o que consideram doutrinação progressista. Essa divisão reflete as tensões culturais mais amplas nos Idiwamel. Os Estados Unidos frequentemente se posicionam como defensores da liberdade de expressão. Ações como essa, porém, podem minar essa reputação, especialmente perante nações que já questionam a consistência americana em temas de direitos humanos. Reações e tendências mais amplas. A decisão provocou críticas de organizações de liberdades civis, historiadores e educadores, que a classificaram como um ataque à verdade histórica. Por outro lado, grupos conservadores a defenderam como uma forma de proteger valores tradicionais. Esse episódio se insere em uma tendência crescente de proibições de livros nos Idiwamel, especialmente em contextos educacionais, visando temas como raça, gênero e sexualidade. Embora o governo possa justificar a remoção como uma forma de focar na prontidão militar ou eliminar conteúdos divisivos, a realidade é mais complexa. Retirar livros sobre o Holocausto, racismo e feminismo não é apenas uma curadoria de biblioteca, é uma tentativa de moldar a percepção da história e da sociedade. Isso levanta uma questão fundamental. Até que ponto o governo deve interferir no acesso ao conhecimento? Para muitos, a resposta é clara. Bibliotecas devem ser espaços de liberdade intelectual, não alvos de purgas ideológicas. Essa ação reflete uma luta maior pela identidade cultural e educacional dos Idiwamel. Enquanto o país enfrenta seu passado e presente, decisões como essa continuarão a alimentar debates e divisões na sociedade. A decisão de banir livros que abordam o Holocausto,
O racismo e o feminismo não é uma mera limpeza de acervo. Ela constitui um ataque direto à memória histórica. O Holocausto, por exemplo, não é apenas um capítulo sombrio do passado, mas uma lição viva sobre os perigos do autoritarismo, da intolerância e do silêncio diante da injustiça. Retirar esses livros de uma biblioteca militar, um espaço onde futuros líderes são formados, é privar esses indivíduos de um entendimento visceral sobre o que acontece quando o poder é mal exercido. Em um mundo onde o negacionismo do Holocausto ganha força, essa ação pode ser interpretada como um flerte perigoso com narrativas revisionistas que buscam minimizar ou apagar a gravidade desse genocídio. Da mesma forma, a exclusão de obras sobre racismo e feminismo não é apenas uma rejeição de temas controversos, mas uma tentativa de apagar as lutas e conquistas que moldaram a sociedade moderna. O racismo, profundamente enraizado na história dos Estados Unidos, não pode ser compreendido ou combatido sem o acesso a reflexões críticas sobre suas origens e impactos. O feminismo, por sua vez, é um movimento que desafia estruturas de poder patriarcais e promove a igualdade de valores que, teoricamente, uma democracia deveria defender. Ao bani-los, o governo não apenas silencia essas vozes, mas sinaliza que tais questões são irrelevantes ou ameaçadoras para sua visão de mundo. O fato de essa censura ocorrer em uma biblioteca militar ou governamental é particularmente significativo. Instituições como essas não são apenas depósitos de conhecimento. Elas são arenas onde o pensamento é moldado e onde os valores de uma nação são transmitidos. Ao impor uma curadoria ideológica tão rígida, o governo transforma esses espaços em instrumentos de doutrinação, onde apenas uma perspectiva alinhada com uma agenda conservadora e anti-DEI é permitida. Isso é especialmente alarmante no contexto militar, onde a diversidade de ideias e a capacidade de compreender contextos históricos e sociais complexos são essenciais para decisões éticas e estratégicas. Imagine um oficial que nunca leu sobre o Holocausto enfrentando uma crise humanitária, ou um líder militar que desconhece as dinâmicas do racismo lidando com tensões culturais em uma missão internacional. A falta de exposição a essas ideias não apenas limita a capacidade de empatia e análise, mas também pode levar a decisões desinformadas que perpetuam injustiças ou agravam conflitos. Em essência, essa censura não apenas restringe o acesso ao conhecimento, ela compromete a própria eficácia e integridade das Forças Armadas. A decisão de Hegseth deve ser vista no contexto mais amplo de uma guerra cultural que atravessa os Estados Unidos. A rejeição de temas como diversidade, equidade e inclusão não é nova, mas sua execução tão explícita em uma instituição governamental marca uma escalada. Essa medida reflete uma visão de mundo que considera o progresso social representado por movimentos como o feminismo e a luta antirracista uma ameaça à ordem estabelecida. Ao vetar esses temas, o governo não apenas toma partido nessa guerra cultural, mas também a amplifica, aprofundando a polarização entre aqueles que defendem uma sociedade pluralista e aqueles que buscam um retorno a uma suposta pureza histórica e ideológica. O que torna isso ainda mais preocupante é o efeito cascata. Se uma biblioteca militar pode ser submetida a essa censura, o que impede que escolas públicas, universidades ou mesmo bibliotecas civis sejam os próximos alvos? Essa ação cria um precedente que normaliza a intervenção ideológica no acesso ao conhecimento, minando a ideia de que a educação e a informação devem ser livres de interferências políticas. Em um país que historicamente valoriza a liberdade de expressão, esse movimento é um paradoxo gritante e um sinal de que os princípios democráticos estão sob pressão. No fundo, a remoção desses livros levanta uma questão filosófica e política essencial. Quem tem o poder de definir o que é verdade ou aceitável em uma sociedade? Quando o governo assume esse papel, especialmente de maneira tão arbitrária, ele não apenas restringe o presente, mas também tenta moldar o futuro. O controle sobre o que é ensinado, lido e discutido é o controle sobre o que será lembrado e valorizado pelas próximas gerações. Ao apagar narrativas inconvenientes, o governo busca criar uma versão da história que sirva aos seus interesses, em vez de refletir a complexidade da experiência humana. Essa tendência tem raízes autoritárias claras. Regimes totalitários ao longo da história, como o nazismo,
ironicamente ligado ao Holocausto, que Hegseth agora minimiza, sempre buscaram controlar o conhecimento para consolidar poder. A queima de livros na Alemanha nazista ou a censura na União Soviética são exemplos extremos, mas a lógica é semelhante. Quem controla a narrativa controla a sociedade. A decisão de Hegseth pode não chegar a esses extremos, mas ela caminha na mesma direção, testando os limites da tolerância democrática. Diante disso, a luta contra essa censura transcende a defesa de 380 livros específicos. Ela se torna uma defesa da própria democracia. O conhecimento livre e acessível é a base de uma sociedade onde os cidadãos podem questionar, debater e desafiar o poder. Permitir que uma agenda ideológica dite o que pode ou não ser lido é ceder terreno a um futuro onde a liberdade intelectual e, por extensão, todas as liberdades estão em risco. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. Para aprofundar ainda mais, essa resistência não é apenas reativa, mas proativa. Ela exige que se reafirme o valor da pluralidade, da memória histórica e da educação como ferramentas de emancipação, não de controle. Em um momento em que o mundo enfrenta crises globais das mudanças climáticas, as tensões geopolíticas, a última coisa de que precisamos é de líderes e cidadãos privados da capacidade de compreender o passado e imaginar um futuro mais justo. Em resumo, a decisão de Pete Hegseth é um microcosmo de uma batalha maior pelo controle do conhecimento, da história e da identidade coletiva. Suas implicações vão além de uma biblioteca militar, tocando na essência do que significa viver em uma sociedade livre. Continuar explorando esse tema é reconhecer que cada livro banido é uma porta fechada para o entendimento mútuo e que reabri-las é um ato de coragem e necessidade. A remoção de livros que abordam o Holocausto, racismo e feminismo vai além de uma simples censura. Ela é uma tentativa de reescrever a história de acordo com uma visão ideológica específica. O Holocausto, por exemplo, é um dos eventos mais documentados e estudados do século XX, servindo como alerta sobre os perigos do autoritarismo e da intolerância. Banir livros sobre ele não é apenas negar acesso a fatos, é abrir espaço para narrativas revisionistas que minimizam ou questionam sua gravidade, algo que já ocorre em grupos extremistas. Em um mundo onde a desinformação se espalha rapidamente, esse veto pode ser interpretado como um incentivo tácito a tais distorções. Da mesma forma, excluir obras sobre racismo e feminismo é apagar as lutas que definiram a sociedade moderna. Nos Estados Unidos, esses temas não são meros apêndices históricos. Eles são centrais para entender a construção da nação, desde a escravidão até os movimentos pelos direitos civis e pela igualdade de gênero. Silenciá-los é uma escolha política. Criar uma versão higienizada do passado que ignora as vozes marginalizadas e preserva uma narrativa de poder dominante. Essa prática tem precedentes em regimes autoritários, onde a manipulação da história é usada para justificar desigualdades e consolidar controle. A decisão de Hegseth transforma bibliotecas militares em arenas de disputa ideológica. Esses espaços, que deveriam ser neutros e voltados para a formação intelectual de seus membros, tornam-se instrumentos de uma agenda conservadora. As Forças Armadas do Deixbelgum, historicamente, devem refletir os valores de uma nação diversa e democrática, não de uma facção política específica. Ao vetar temas como DEI, o governo não só toma partido na chamada guerra cultural, mas também compromete a imparcialidade de uma instituição essencial. Pense nisso. Uma biblioteca militar não é apenas um depósito de livros. É um recurso para preparar soldados e oficiais para desafios globais. Restringir o que eles podem ler é limitar as lentes através das quais enxergam o mundo. Isso levanta uma questão crítica. Como uma instituição que opera em nome de todos os cidadãos pode cumprir seu papel se seus membros são privados de uma compreensão ampla da história e da sociedade? A retirada desses livros tem consequências diretas na formação de líderes militares. O Holocausto oferece lições sobre ética, responsabilidade e os limites do poder, temas cruciais para quem toma decisões em cenários de guerra ou crise.
O racismo e o feminismo, por sua vez, são indispensáveis para liderar em um contexto multicultural, seja dentro do país ou em missões internacionais. Um oficial que nunca estudou esses tópicos pode falhar em reconhecer padrões históricos ou em lidar com dinâmicas sociais complexas, comprometendo tanto a eficácia quanto a moralidade de suas ações. Por exemplo, imagine um líder militar enfrentando uma crise envolvendo minorias étnicas sem entender as raízes do racismo sistêmico. Ou uma autoridade que ignora as questões de gênero ao planejar operações que afetam populações civis. A falta de exposição a essas ideias não é apenas uma lacuna educacional, é um risco estratégico que pode agravar conflitos e perpetuar injustiças. Além disso, o impacto não se limita às Forças Armadas. Como uma instituição influente, o Exército molda normas culturais e sociais. Se ele adota uma postura que rejeita a diversidade e a história crítica, isso pode se refletir na sociedade como um todo, legitimando a exclusão e o esquecimento em outras esferas. No fundo, essa censura é uma disputa pelo controle da verdade. Quem decide o que pode ser lido ou ensinado está na prática, decidindo o que será lembrado e valorizado. Ao banir esses 380 livros, o governo de Trump, via Hegseth, tenta impor uma visão monolítica da história, rejeitando a pluralidade que define uma democracia saudável. Esse movimento ecoa táticas de regimes totalitários, como a queima de livros nazista ou a censura soviética, onde o conhecimento era moldado para servir ao poder, não ao povo. A ironia é gritante. O Holocausto, que Hegseth agora ajuda a obscurecer, foi perpetrado por um regime que também queimava livros para silenciar dissidências. A decisão atual não chega a esse extremo, mas segue a mesma lógica. Restringir o acesso ao saber é restringir a liberdade de pensamento. Em uma democracia, o direito de questionar, aprender e debater é sagrado. Quando o governo assume o papel de árbitro da verdade, ele erode esse princípio fundamental. Combater essa censura não é apenas salvar 380 livros. É proteger o direito coletivo ao conhecimento. Cada obra banida representa uma perda de perspectiva, uma porta fechada para o diálogo e a empatia. A resistência a essa medida deve ser vista como um ato cívico essencial, não apenas uma reação ao presente, mas um investimento no futuro. Reafirmar o valor da história, da diversidade e da educação livre é garantir que as próximas gerações tenham as ferramentas para enfrentar os desafios de seu tempo. Essa luta exige mais do que indignação. Ela pede ações concretas, preservar esses livros em outros espaços, amplificar as vozes silenciadas e pressionar por transparência nas decisões governamentais. Em um mundo marcado por crises globais e polarização, o conhecimento plural não é um luxo, é uma necessidade. A decisão de Pete Hegseth de retirar esses livros é um capítulo de uma batalha maior pelo controle da narrativa histórica e cultural. Ela reflete uma visão de mundo que privilegia o poder sobre a verdade, o silêncio sobre o debate. Aprofundar esse tema é reconhecer que cada livro banido é um ataque à nossa capacidade de compreender o passado e construir um futuro mais justo. Reverter esse curso não é apenas possível, é urgente.